podcast Alô Laranjeiras tem a honra e a satisfação de receber hoje o vereador Edson Santos, vereador aqui da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, um lutador que iniciou a vida, né, no movimento comunitário, então tem grande experiência da vida comunitária, de uma associação de moradores, né, Edson? Edson, muito obrigado pela sua presença. É um prazer estar aqui na sede da Associação de Moradores de Laranjeiras, que me remete aos áureos tempos das associações de moradores, da luta da FAMERJ, enfim, que pautava, inclusive, a agenda do Rio de Janeiro, né? Hoje, a gente vive uma situação de marginalização dos movimentos sociais aqui no Rio de Janeiro, e a MAU é um espaço de resistência e é uma mostra de que pode ser diferente, né? Que a população pode se organizar em torno de seus interesses locais e também interferir na vida da cidade, como na discussão de plano diretor, de reviver centro, etc., que a MAU está sempre presente dando sua opinião. Vereador, antes de mais nada, seria legal também, você tem essa experiência que iniciou no movimento comunitário, mas fala um pouquinho da sua carreira. Você já foi deputado federal, ministro de Estado, enfim, tem uma carreira já bem longa, né, e de participação nos grandes momentos da cidade e do país, né? Na realidade, eu comecei a fazer política no movimento estudantil. No final da década de 70, quando se reorganizava o movimento estudantil, reorganização da UNE. Então, eu me envolvi ali com a política a partir daquela experiência, que eu cheguei a ser vice-presidente da União Estadual dos Estudantes do Rio de Janeiro. E depois, evidentemente, eu fui para a Cidade de Deus, fazer movimento comunitário na Cidade de Deus. Aí foi onde eu tive assim, uma rica experiência na ação comunitária, né, dos grandes congressos, históricos congressos da FAMERJ. Inclusive, elegeu o atual deputado federal Chico Alencar. Sim. Momento assim, bastante interessante da nossa vida, né? E, em 1988, eu fui indicado pelo PCdoB, que era o meu partido naquela época, para ser candidato a vereador, e acabou que eu fui eleito pela população e foi o meu primeiro mandato. A partir daí eu fui reeleito em 92, 96, 2000, 2004 e em 2006 fui candidato a deputado federal, fui eleito e fui reeleito em 2010 e perdendo a eleição de 2014. E hoje eu fui suplente na chapa que elegeu os companheiros na eleição de 2018, né, fui suplente e assumi o mandato em decorrência do Lindbergh, do Raymond terem ido para Brasília. Eu assumi o mandato de vereador da cidade do Rio de Janeiro e hoje eu sou líder da bancada do PT na Câmara. E vai conviver com a série de vereadores de partidos diferentes, inclusive partidos opostos, né, ao Partido dos Trabalhadores, ideologias opostas. Como é que é essa convivência? Ela de modo geral, cordata ou existe muita briga, muita disputa interna entre os vereadores? Cordata sempre né? Porque eu acho que a política ela pressupõe campos opostos, mas que não precisamos nos tratar como inimigos. Somos adversários ali no ambiente político, temos opiniões diferentes e tal. Mas eu procuro sempre manter a relação no campo da política, né? Do respeito, da afirmação das nossas ideias, das defesas, né? Da nossa visão de mundo. E agora, tem momentos em que somos duros, né? Mas sem perder o norte do debate, né? Que a política ultimamente, nos últimos tempos, foi marcado muito pela coisa do inimigo, né? O Bolsonaro aparecia com a arma dizendo que ia exterminar todos os petistas. Então isso não faz parte
né, da nossa visão do fazer política no Brasil, e em particular no Rio de Janeiro. Uhum. E no caso, por exemplo, dos vereadores, da relação interna, junto com o prefeito, quer dizer, o prefeito ele tem um representante dele lá dentro também que defende as suas posições, não é isso? Ele tem uma bancada, né, que ela é maior do que a bancada do seu partido, né, que é o PSD, mas tem... Então, vereador Edson Santos, o prefeito ele costuma ter uma bancada própria, né? E tem um representante também dentro da Câmara, que é o seu líder, né? Como é que é essa relação do prefeito com a bancada? Como é que ele constrói isso? Olha, a gente vive um sistema no Brasil que é um sistema de presidencialismo de coalizão, que embora o cidadão seja eleito, ele tem que estabelecer uma relação de corresponsabilidade com o legislativo. Isso acontece no plano nacional, está lá o Lula, às voltas com a formação da sua base de governo, e acontece no plano municipal também, né? O Eduardo tem seus vereadores lá do seu partido, o PSD, e tem vereadores que se agregam no apoio ao prefeito. Alguns por interesses mais, eu diria assim, pragmáticos, e outro por definição política, como é o caso do PT. O PT, por conta de tudo que aconteceu no Brasil nesses últimos 4 anos, e da disputa que nós tivemos duríssima, né, do Lula com o Bolsonaro, e o Eduardo se posicionou a favor da candidatura do Lula e ajudou muito. A ajuda dele foi fundamental para que a gente reduzisse o impacto da derrota que tivemos no primeiro turno. Então, hoje o PT compõe essa base do Eduardo, mas com uma certa diferenciação, porque nós temos uma visão de mundo, uma visão de cidade, valorizamos muito a contribuição dos movimentos sociais nas definições políticas e tal. Então, é uma relação de apoio que tem níveis de tensionamento também. Até porque existe hoje, teve aquela questão da Guarda Municipal, da mudança da escala, né? E você votou favoravelmente a mudança da escala, né? Que era 12 por 60, né? Uma coisa louca, alucinada, né? As próprias associações, de modo geral, apoiaram a proposta do Executivo de se mudar essa escala para 12 por 72, não é isso? 12 por 36. 12 por 36, porque realmente era uma absurdo. Você tinha que ter 4 vezes mais o número do efetivo necessário para poder ir na cofre público e aguente uma coisa dessas, né? A Guarda é uma instituição que foi criada para estar presente nas ruas, né? Ajudando no ordenamento do trânsito da cidade, na guarda dos prédios públicos municipais, na patrulha escolar. Ou seja, a Guarda é uma guarda de proximidade, né? Eu estava até pensando esses dias, eu estava indo para casa, aí tinha uma blitz da Polícia Militar. Nenhum problema com a blitz, mas a forma como eles estão fazendo é um negócio meio assustador. Eles com o rosto coberto, né, com a... Toca ninja? E com um fuzil apontado para os carros. E para eu que sou negro, então o fuzil aponta mesmo na direção, até eles saberem que não tem ninguém ali ofendendo a legalidade, não tem ninguém ali à margem da lei. Né? Então a Polícia Militar, infelizmente, ela está tendo esse tipo de orientação. E a Guarda Municipal é exatamente o contrário, é uma guarda de proximidade, é uma guarda que as pessoas conhecem na rua, que está ali transitando, está dialogando, está conhecendo as pessoas, não é? Então, durante o governo Crivella foi um governo com muita dificuldade e teve ameaça de impeachment, né, de impedimento dele e tal. Ele acabou sendo, eu acredito, até constrangido a enviar uma mensagem ampliando
a escala de folga da Guarda Municipal, passando para 12 por 60. Era 12 por 36, passou para 12 por 60. Ou seja, o guarda ele trabalhava 12 horas e descansava um dia, descansava 36 horas. Ele passou a trabalhar 12 horas e descansar 2 dias e meio. Então, isso fez com que nós não tivéssemos uma redução muito grande de guardas municipais. Por isso, independente de ser oposição ou apoio ao prefeito, a gente tem que pensar na cidade. Sim. E essa questão da escala 12 por 60 é algo que não existe em lugar nenhum do mundo. Do Brasil, vamos falar de Brasil, não existe no Brasil. Então, o que nós fizemos foi restabelecer a carga horária da Guarda Municipal, fixando a questão dos 12 por 36, ou seja, trabalha um dia e descansa o outro. Um outro assunto também que vem mobilizando muito a sociedade, as associações de moradores de modo geral, é a questão de bares e restaurantes, do barulho, né, da ocupação das calçadas, de bares e restaurantes. Então, tem se falado muito dessa questão de que alguns bares e restaurantes, principalmente em Botafogo, Copacabana, não tem hora para começar, não tem hora para terminar, né? E a prefeitura, a falta de fiscalização da prefeitura faz com que isso seja cada vez mais abrangente, quer dizer, cada vez mais bairros estão acontecendo isso. Quer dizer, como é que o senhor vê essa questão de bares e restaurantes? Olha, eu vejo isso assim de uma forma muito tranquila. Eu acho que as atividades de bares, até mesmo atividades culturais, nós tivemos já recebendo pessoal de roda de samba, né, que tinham reclamações de moradores em relação ao barulho. Eu acho que a prefeitura tem que atuar no sentido de ordenar, não é impedir a atividade cultural ou a atividade econômica, mas estabelecer os limites daquilo, seja em termos do som, né, seja em termos da ocupação do espaço público. Não dá para ter um bar que coloque cadeiras em toda a calçada e as pessoas têm que espremer para poder passar, ir para a rua. E tem a questão de pessoas deficientes com cadeira de roda. Então isso tem que ser observado. É óbvio que a pessoa que está empreendendo, ela pode não ter essa visão. Daí a necessidade do poder público, da prefeitura, estar presente para ordenar e fixar limites mesmo que não impeçam o ir e vir da população. A questão do barulho também, né, dos horários principalmente. Estabelecer parâmetros para que o cidadão possa empreender, possa tirar o seu sustento sem causar constrangimento à comunidade ali do local. E essa questão do vereador, quer dizer, as duas funções principais do vereador é a fiscalização do executivo e votar o orçamento municipal, né, da cidade, né? Isso também deve existir muita dificuldade, muito embate também, que o executivo manda uma proposta e a proposta às vezes não contempla o que os vereadores querem, e aí tem que mudar e tem que fiscalizar a ação onde o dinheiro foi gasto. É o trabalho talvez mais nobre dos vereadores, não é isso? Eu acho que a maior dificuldade aí reside naquilo que é enviado à Câmara, é votado, ser cumprido. E o grande problema, na minha visão, é a possibilidade do remanejamento de parcelas do orçamento que acabam se traduzindo no remanejamento da toda a parte de investimento do orçamento da cidade, que você tem despesas, né, que são obrigatórias, né, pagar pessoal, as pessoas têm que receber, trabalho no município, despesa com educação, despesa com saúde. Então, isso é obrigatório. Então, tem uma sobra de orçamento para a parte de investimento. E se você estabelece um limite de remanejamento, que a lei fixa, né, o limite máximo de 25% das receitas, você pode mudar todo o orçamento, fazer um outro orçamento, né? Então, eu acho que o desafio é a gente também não engessar o executivo, né? Não dizer assim, não pode mudar nada, o que for votado aqui você tem que fazer. Mas, por outro lado, também não possibilitar que o orçamento se transforme numa peça de ficção, que é votado ali e executado de outra forma.
Entendi. Agora, outra questão importante, né, para a cidade toda, mas no caso especialmente para aqui para Laranjeiras, é a especulação imobiliária que agora tenta fazer com que se construa 5 prédios no entorno da mansão Modésto Leal. Você tem 3 projetos de lei em tramitação, né, que tornando a área não edificante, né, no entorno da mansão Modésto Leal, que é na Rua das Laranjeiras 304. Tem a questão também da criação do Parque Laranjeiras, que é muito interessante, que junta o atual Parque da Alice com a área verde por detrás do casarão da mansão Modésto Leal. E tem também a questão que faz o tombamento definitivo também da mansão Modésto Leal e do entorno dela, né? Aquela parte toda ali, porque é um imóvel do final... O tombamento foi feito por decreto, né? Então, se você fixa em dele... fica mais amarradinho. E do lado da mansão Modésto Leal, no número 308, na Rua das Laranjeiras 308, tem também um imóvel que foi o primeiro Instituto Pasteur do mundo, né? Então, como é que foi essa motivação para fazer esses projetos de lei? Como é que está o andamento deles? Porque realmente é muito importante para o bairro de Laranjeiras e para a cidade, né? Para o patrimônio histórico e cultural da cidade e também ambiental, por conta dos 50 mil metros quadrados de área verde por detrás do casarão, a manutenção, a preservação de todo esse patrimônio, né? Aí envolve uma série de questões. Primeiro eu quero colocar o seguinte, né? A iniciativa primeira foi do hoje deputado federal... Deputado estadual, o deputado federal, Carlos Chico Alencar. Não, o na Chico Alencar Municipal. E o Mink. Na Câmara Municipal, o Chico Alencar apresentou um projeto, né? certo? E o Mink na Alerj. Então, no Rio de Janeiro, assim, um momento assim, muito interessante da vontade de construir. Né? Que eu acho positivo, né? A construção civil é um elemento importante na dinâmica econômica da sociedade. Agora, tem que ter limite, né? O direito de construir não pressupõe a questão da função social da propriedade. Né? Então, isso tem que ser visto nesse caso aqui em particular e levando em conta também a questão que é o grande debate do momento, que é a questão das mudanças climáticas. Se você tira o verde e coloca o concreto, você está contribuindo para a elevação da temperatura numa determinada região, que é o caso aqui de Laranjeiras. Então, o direito de construir os prédios não elide, né, não tira a preocupação com a questão climática e um outro elemento que está junto a isso é a questão do adensamento da região de Laranjeiras. Nós temos aí já um trânsito bem complicado aqui, né? E naquela parte justamente é mão dupla, né? A rua também, né? Trânsito bem complicado aqui. Então, tudo isso acaba tendo, a construção do porte que se propõe acaba tendo impacto na região como um todo. Então, nós fizemos esse projeto no sentido de preservar aquela... Aqui temos a foto aqui, inclusive, da mansão, né? Aquele monumento da forma como se coloca, né, com preservação da vegetação que ali está. E achamos que esse é o melhor caminho para a gente cuidar da memória, né, é um prédio belíssimo, né, uma casa belíssima, cuidar dessa memória e possibilitar também, né, um ambiente mais saudável aqui em Laranjeiras. Então, isso foi que nos motivou a apresentação do projeto. Nós tivemos... Eu fui vereador em 1988, né, foi eleito em 88, quando nós fizemos a lei orgânica. Então, a preocupação que nós tínhamos com a questão do impacto de vizinhança, com a questão do direito ao sol, foi muito presente na lei orgânica. E isso hoje está meio fora de moda para esses empreendedores. Né? A lei de impacto de vizinhança não foi feita porque se alega dentro da prefeitura que só para grandes obras que têm um grande impacto que se pede esse impacto de vizinhança. Né? Para obras de pequeno porte, se bem que construir 5 prédios não é bem de pequeno porte, né? Mas, enfim, numa audiência pública que foi feita pelo deputado Carlos Mink na Alerj, também tratando a questão do tombamento do Modésto Leal, o representante da construtora disse que faria um relatório de impacto de vizinhança, só que
A gente não tem notícia que ele tenha sido feito nem apresentado para ficar apensado à tramitação do projeto de lei da Alerj. Enfim, e outra coisa colocada é o seguinte, que a Prefeitura retirou da Secretaria Municipal de Meio Ambiente a licença ambiental. A licença ambiental agora é feita pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social. Quer dizer, você tirou do meio ambiente a licença... Direito econômico. Direito econômico, pois é. Tem social. Então, o que acontece? A Secretaria de Meio Ambiente, que seria a mais indicada para fazer esse tipo de licenciamento, foi alijada dessa possibilidade, né? Esse é um problema, porque a Secretaria de Desenvolvimento Econômico ela tem uma única preocupação, que é de possibilitar o avanço da construção civil na cidade do Rio de Janeiro, que é justo, mas isso tem que ser mitigado com outros setores, com outros setores do governo. E a Secretaria de Meio Ambiente, até pelo fato de ser o Rio de Janeiro, uma cidade que sediou a Conferência do Clima de 1992. A Rio 92. É referência. E o Brasil vai sediar a COP30 agora, vai ser em Belém. Então o Brasil é referência no debate de clima no mundo todo. Então eu acho que é complicado você dar um poder quase que absoluto ao secretário de Desenvolvimento Econômico na definição dos investimentos a serem realizados na cidade do ponto de vista da sua estrutura urbana. Não dá para o secretário de Desenvolvimento Econômico achar que Botafogo pode ser mais adensado. Não, pode ser mais adensado por quê? Porque tem gente que pode pagar, pode comprar ali em Botafogo, comprar prédio. Mas o impacto que isso terá, por exemplo, em Botafogo, no trânsito de Botafogo. Que já é caótico. Que já é complicado. Então, essas medidas têm que ser mitigadas com o urbanismo, com o meio ambiente, e realmente é algo que vem me preocupando na cidade, o poder absoluto que o secretário de Desenvolvimento Econômico, conhecido como Chicão Bulhões, tem tido na cidade do Rio de Janeiro. Agora, e nessa questão do impacto ambiental, quer dizer, tem esse Parque da Alice que fica também junto à propriedade do Modésto Leal. Então, a ideia do Parque Laranjeiras, que inclusive é um dos seus projetos de lei, é juntar esses 50 mil metros quadrados que estão por detrás da mansão Modésto Leal, com os 30 mil metros quadrados que já estão praticamente ajustados, né, com a prefeitura, do chamado Parque da Alice, né, que é um movimento também do pessoal da Mara Alice, da Associação de Moradores do Alto da Rua Alice, que é parceira da MAU nessa luta toda. Então, quer dizer, se a gente conseguir fazer esses 80 mil metros quadrados de área verde, um parque, é algo sensacional para a cidade, não é só para o bairro de Laranjeiras. A cidade ganha, né, com isso. A cidade ganha. O turista vem ao Rio de Janeiro na busca da nossa cultura, evidentemente, sim. e da natureza. O Rio de Janeiro é isso, é uma cidade cercada por florestas. Né? Então, você ter aqui mais um equipamento com essa característica é um ganho para a cidade, é um ganho do ponto de vista das pessoas virem à cidade, consumir na cidade. Né? Eu acho que não se deve pensar na cidade apenas assim, pode construir que nós vamos vender, vamos ganhar dinheiro, vamos gerar renda. A coisa não funciona bem assim em termos de cidade. Existem outros elementos que devem ser levados em conta quando se pensa a cidade. Por exemplo, você tem um parque aqui, né, de passeio, de visitação das pessoas, é um atrativo. Sim. E é um elemento importante também no ambiente aqui de Laranjeiras. Você vai para Bangu, você não vê uma árvore. Que loucura. Né? Eu tive... Não vou falar de Bangu, não, vou falar de Olaria. Tive em Olaria, tem um movimento lá, pessoas que a vida deles é plantar árvores. Fala assim, nós não temos árvores aqui e o clima é muito ruim, não tem sombra. Então, eu acho que preservar isso, não deixar isso se perder, é fundamental para que o Rio de Janeiro seja visto como uma cidade maravilhosa mesmo, que conjuga, né, a beleza natural, o verde,
né, com as pessoas, evidentemente, e as construções que aqui tem. Em Laranjeiras tem um movimento muito grande, muito forte de amigos das árvores de Laranjeiras, né? E o que preocupa muito, não só a Mal, como também o pessoal desse coletivo, é justamente, às vezes, as árvores são cortadas, até porque estão doentes, realmente tem que ser cortadas, né? Aí deixam lá o toco, né? Até desintocar isso aí demora. E muitas vezes se desintoca, e o que acontece? Se cobre com pedra portuguesa ou com cimento as golas. Então, a gente acompanha muito também essa questão para se tirou o toco, que tem que ser realmente retirado, né? Se planta uma nova árvore. Tanto é que um ano antes da pandemia, no Dia da Árvore, nós, junto com o pessoal do Amigos da Árvores de Laranjeiras, fizemos a plantação de 6 pés de laranjeiras, porque a Rua das Laranjeiras não tinha um pé de laranja, então a gente plantou justamente para poder, né, chamar a atenção e para valorizar laranjeiras em laranjeiras, né? E as árvores estão lá crescendo, né? Estão ali na altura da praça, do lado oposto à Praça Ben Gurion. Está ficando uma coisa muito, muito, muito legal. E, inclusive, ali na Praça Ben Gurion, foi palco há coisa de 200, 300 anos atrás, talvez a primeira grande luta ambiental do Brasil, que foi em defesa de um jequitibá gigantesco que tinha ali. Na época, a Câmara de Vereadores da época aprovou uma lei de ampliação da Rua das Laranjeiras, eles tiveram que cortar o tal do jequitibá. Aí o dono da chácara ali não queria, entrou na justiça, então no final das contas perdeu, o jequitibá foi cortado. Mas de qualquer maneira foi uma luta ambiental, isso há 300 anos atrás, algo, né, muito interessante. E outra coisa também, vereador, do lado aqui do 304, que é o 308, tem o primeiro Instituto Pasteur do mundo, né, onde hoje tem um curso de idiomas. Esse primeiro Instituto Pasteur, antes mesmo de Paris ter o seu Instituto Pasteur, aqui tem a foto, aqui está colocada, né? Fica bem do lado, né? Também pertence à mesma família, né? A propriedade desse casarão. Ele, antes mesmo de Paris ter o seu Instituto Pasteur, o Rio de Janeiro, o Brasil teve o seu para fazer vacinas, né? Enfim, então, quer dizer, esse ambiente aí é muito histórico mesmo do bairro, e a sua lei protege todo esse patrimônio. Inclusive, do outro lado da rua, dessa mesma altura da Rua das Laranjeiras, tem as famosas casas casadas que estão lá. Então, tem toda uma cultura ali que envolve a ambiência e o patrimônio histórico-cultural da cidade. Então, as suas leis, né, são 3 projetos que estão tramitando, né, são muito importantes, né, e a gente agradece muito essa sua iniciativa de ter apoiado essa luta toda, estar apoiando essa luta. Como é que estão esses projetos de lei? Tem alguma notícia? Foi apresentado, foi distribuído às comissões da Casa, né, Comissão de Justiça, Comissão de Orçamento, vai ser a Comissão de Meio Ambiente, acredito que vai a Comissão de Cultura também, que fala do patrimônio cultural, né, dessa região, e depois ele fica em condição de ser votado. Acredito que lá por outubro, novembro, a gente já tenha condição de votá-lo. Agora, vai ser muito importante a participação, a presença das pessoas da Associação de Moradores e moradores de Laranjeiras, a fim de dialogar com os vereadores, mostrar a importância da aprovação do projeto para que a gente possa ter êxito na votação. Tá. Então, de qualquer maneira, é muito importante. Agora, eu queria entrar um pouquinho também na questão da política mais geral da cidade também. Quer dizer, será que você vai ser candidato à reeleição como vereador? Vai ser candidato a prefeito? Como é que está isso? Porque a esquerda dificilmente tem lançado candidatos, quer dizer, lança candidatos, mas eu digo o Partido dos Trabalhadores, né? O último candidato apoiado foi o Freixo, que era do PSB, né? Mas o PT há muito tempo não lança um candidato próprio, né? Será que você vai se posicionar para ser candidato a prefeito? Não, eu penso o seguinte, né? Teve a eleição do ano que passou, né, com a eleição do Lula, foi uma eleição dura. Nós temos que trabalhar, não para consolidar a questão do Lula, mas consolidar a democracia do Brasil, Verdade. que esteve muito ameaçada. E o prefeito Eduardo Paz, ele foi um parceiro nosso. Não que a gente seja igual, somos diferentes, temos divergências, e isso aí parece que ficou claro ao longo da minha exposição aqui. Mas o diretório do PT, ele definiu uma trajetória de apoio ao prefeito Eduardo Paz. Inclusive o PT tem 3 secretários. Se isso hoje, vai né? se manter até 2024, vamos trabalhar para que seja, mas
no momento é o que se pensa. Eu sou candidato à reeleição de vereador na cidade do Rio de Janeiro, coisa que eu gosto muito. Eu fui vereador durante 18 anos aqui no Rio, de 1988 a 2006, e foi o melhor período da minha vida política. Então, cara, mais do que mesmo você trabalhar em Brasília, né? É melhor. É melhor? Que é mais concreto, olha só. Aqui eu estou discutindo a vida das pessoas. É verdade, sim. Né? Sim. Nós estamos discutindo aqui a preservação de uma região de Laranjeiras. Então, nada é mais prazeroso para mim de que, em caso da gente ter êxito nisso, vir visitar Laranjeiras, vir visitar esses locais e ver o produto, né, o resultado direto da ali luta com a que população. você desenvolveu. Né? Então, o trabalho do vereador tem muito disso. Né? Agora, você também roda toda a cidade, né? Outros bairros e tal. Cada bairro tem sua característica, A gente sua se demanda. mete em tudo. A gente se mete em tudo, porque a cidade ela é muito diversificada. Por exemplo, hoje você tem uma certa saturação, né, de moradias aqui nessa região, no centro da cidade, na Zona Sul, etc. Mas a cidade está se deslocando para a Zona Oeste, em direção à Barra da Tijuca, em direção às Vargens. E isso tem causado assim, um impacto grande na vida das pessoas. Inclusive impacto ambiental também, né? Ambiental, de aterramento de áreas onde não poderia ter sido permitido o aterramento, que faz com que a água invada a casa das pessoas. Nós temos um exemplo muito concreto disso, que é o Museu do Pontal, que é lá no Pontal do Recreio. Né? E teve um condomínio, um loteamento, que mudou o curso da água, a água passou a entrar dentro do museu. Que loucura. Eles acabaram perdendo peças e tal, tiveram que sair dali e ir para outro lugar, ali no quase Barra da Tijuca, no início do Recreio, eles estão localizados ali. O que mostra o caráter assim, nefasto que tem uma política de especulação imobiliária. O cidadão, o empresário quer construir sem olhar no seu entorno. Quer construir custe o que custar, né? Custe o que custar, que se dane quem está ao seu lado. Então lá está tendo muito isso, né? Tem uma propaganda grande, né, de que vai ter um Alphaville lá na área de Vargens, mas o que me preocupa é que aquilo ali é uma área, ainda que há uma reserva florestal interessante, né? Tem comunidades tradicionais, tem agricultores ali, e que não podem ser expulsos de uma hora para outra em função da ação da especulação imobiliária. Então a gente acaba tendo que se envolver nessas questões da cidade toda. E para a gente já caminhar para finalizar aqui a nossa conversa, mais uma vez agradecendo muito mesmo a sua presença aqui. A questão de transporte urbano, né? Os ônibus. Existe uma ideia muito forte, Maricá já implanta, que é a tarifa zero. O senhor acha que é viável, é possível a tarifa zero na cidade do Rio de Janeiro, visto que hoje a prefeitura já subsidia grande parte do valor das viagens, né? Porque realmente os ônibus tinham sumido das ruas, né? E agora estão retornando, na medida que a prefeitura está aportando dinheiro para que essas empresas possam colocar os ônibus para funcionar, mesmo com o pagamento das passagens. O senhor acha que é viável? Não digo no curtíssimo prazo, mas no médio prazo, uma tarifa zero na cidade? Eu acho que no médio prazo é possível. Mas eu acho que é possível a gente pensar numa outra forma das pessoas, de mobilidade na cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, o Brasil, de uma forma geral, passou por um período onde o transporte público foi delegado à iniciativa privada, os empresários de ônibus, que assumiram um poder econômico e político muito grande nas diferentes regiões do país. Hoje isso está se revertendo, até porque o custo do transporte aumentou muito. É verdade. Né? E quando o custo aumenta, quem assume é o Estado. Né? Quem assume o ônus é o Estado. Daí a prefeitura está subsidiando a passagem aqui no Rio, a questão dos trens, que o governo do Estado está querendo reassumir, né? Tirar a operadora lá do trem,
eu acho que vai acabar nos levando a ter uma visão de uma associação, de uma consorciação pública envolvendo as prefeituras, o Estado do Rio de Janeiro e até mesmo a União na construção de uma modalidade de transporte totalmente integrada, onde a pessoa possa sair lá de Nova Iguaçu, chegar em Laranjeiras com rapidez e com rapidez, conforto, segurança, e com custo muito baixo, o que pode apontar em determinadas situações, no caso da cidade do Rio de Janeiro, até em ter uma tarifa zero na cidade do Rio de Janeiro, né? Mas eu acho que é preciso repensar todo o sistema de transporte. Integrar tudo, né? Envolver a União nessa história, né? Porque hoje, né, as regiões metropolitanas do Brasil, elas estão estranguladas. Sim. Você tem engarrafamento em São Paulo, tem engarrafamento no Rio de Janeiro, tem em Minas, tem em Recife, Salvador, por aí vai. Não é? Então, isso mostra que a forma como se dá o Estado ficar com o transporte intermunicipal, os municípios cuidarem do transporte, né, no seu território, não dá certo. Não dá certo. Até porque é tudo muito interligado. A pessoa mora em Niterói e trabalha no Rio de Janeiro. É verdade. Né? Ou mora em Itaboraí e vem para o Rio de Janeiro. Então, é tudo muito interligado. E a vida das pessoas, ela se dá movimentando nessa região metropolitana. Então, por que não integrar? Definindo responsabilidades, né, para a União, que eu acho que ficaria com uma responsabilidade, que nós precisamos também pensar no tipo de modal mais adequado, o transporte sobre trilhos, ampliar o metrô, modernizar a rede ferroviária federal, modernizar os trens, melhor colocando, né, e estabelecer nas cidades, nos grandes corredores de transporte, né, além do metrô, o sistema de VLT, sistema de média capacidade. Então, com isso, você vai melhorar muito a qualidade de vida das pessoas. Em questão de tempo, né, e de recursos dispendidos para chegar ao seu local de trabalho. Tem gente que pega 2, 3 conduções para chegar ao seu local de trabalho. A gente vive na cidade onde o metrô não chega perto do aeroporto, não chega perto da estação de Barcas e não chega perto da rodoviária. Quer dizer, realmente é um troço meio doido isso, né? Você pegou um exemplo até interessante. Por exemplo, o Galeão. Todo mundo reclama, o Galeão está subutilizado, não sei o que e tal. Eu acho que tem que... houve uma distorção nesse negócio, né? Tem que jogar os voos lá para o Galeão. Sim. Mas como é que chega ao Galeão? É verdade. É pela linha vermelha apenas? Né? Então tem que ter uma diversificação da forma das pessoas chegarem até o aeroporto. Seria um VLT ligando o Galeão ao Santos Dumont, por exemplo. Pode ser uma alternativa. Eu acho que a gente tem que... Não podia ter uma linha de ferryboat entre o Galeão e Santos Dumont? Exato. Então, tudo nada impede, claro, tem que ter investimento, mas são ideias assim que aparentemente são meio loucas para o momento, mas se colocar ao longo do tempo, se planejando, né, ela chega ali no Santos Dumont para fazer uma escala, uma conexão, aí pega um ferryboat, vai até o Galeão, o Tom Jobim, né, e pega ali o outro voo. Quer dizer, são ideias assim que aparentemente são meio loucas no momento. Mas são águas abrigadas. Exatamente. Então não seria um grande problema ter. Né? Então eu acho que o grande desafio nosso, eu acho que do presidente Lula, é retomar a coisa do planejamento no transporte no Brasil e dotar o nosso povo, né, o trabalhador brasileiro, num sistema de transporte eficiente e que garanta a ele o espaço do lazer. De repente você ficar 4 horas dentro do ônibus. Tu perdeu, o dia tem 24 horas, tu leva 4, 6 horas dentro do ônibus, a sua vida acabou. É trabalhar, ir para o trabalho, né, chegar em casa condições, quebrar, dormir. Chega em casa, dormir e voltar, acordar muito cedo para ir para o trabalho. Não consegue nem conversar com os filhos direito, acompanhar os estudos. Isso precisa mudar. Não ter a presença junto com os filhos. É complicado, realmente. É cuidar da qualidade de vida das pessoas. É verdade. Ok. Vereador Edson Santos,
do PT do Rio de Janeiro, Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, sua presença aqui. Com certeza a gente, no futuro, vai ter outros assuntos para a gente poder debater, né? E porque a cidade não para, né? A cidade é uma cidade dinâmica, né? Dizem que ser vivo e doente. É verdade, ser vivo e doente. Só não pode ser terminal, né? Vereador, muito obrigado pela sua presença. É um prazer estar aqui com vocês, me coloco à disposição e vamos acompanhar aí, vamos continuar informando sobre o andamento dos PLs, a tramitação desse PL. Muito obrigado. Abraço para todos aqui de Laranjeiras.